Caros alunos da ETAD, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o professor Fábio Henrique Tavares de Oliveira, um dos coautores do livro didático da ETAD, A Doutrina de Deus. Nós escrevemos as lições de número 6 e 7 deste livro didático, lição número 6, que trata dos atributos de Deus concernentes ao seu próprio ser, e na lição 7, os atributos de Deus concernentes ao seu relacionamento com a sua criação. Para mim, é um prazer e uma alegria estar com vocês para estudarmos juntos estas duas lições do nosso livro didático, A Doutrina de Deus. Nós vamos começar estudando a lição de número 6, lição esta que tem como título Atributos de Deus concernentes ao seu próprio ser. Nós sabemos que o Deus da Bíblia, o Deus a quem servimos, ele se revela na palavra de Deus por meio dos seus nomes e também por meio dos atributos concernentes ao seu próprio ser, como a espiritualidade, a pessoalidade, a autoexistência, a eternidade, a imensidade, a infinitude, a imutabilidade e a sua perfeição. Então, esta lição de número 6, ela tem 5 textos. No primeiro texto, nós vamos conhecer os significados dos nomes de Deus e a classificação dos seus atributos. No texto 2, nós vamos entender que Deus é um ser imaterial, incorpóreo e espiritual, mas que também ele é um Deus pessoal. No texto 3, nós vamos compreender que Deus é autoexistente, ele existe por si mesmo e não pode ser limitado pelo tempo. No texto 4, nós vamos descrever a imensidade e a infinitude de Deus. E, por fim, no texto 5, nós vamos saber que Deus é um ser absolutamente perfeito e imutável. Muito bem, aqui no texto 1 da nossa lição, Deus se revela por meio dos seus nomes e atributos. Como Deus é um ser pessoal, então uma das características da pessoalidade é o nome. E na Bíblia Sagrada, cada nome que Deus usa para se referir a si mesmo e cada nome que ele aceita ser chamado revela uma peculiaridade, uma característica e determinado aspecto do ser de Deus. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra hebraica El, cuja transliteração é El. Essa palavra é um termo genérico para Deus com D maiúsculo ou Deus com D minúsculo. É o nome mais usado na Bíblia para se referir aos deuses falsos, mas também em algumas situações ela também é usada para se referir ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro, como em Gênesis 16 e 13 e em Êxodo 34 e 14. Na Bíblia, vemos a ocorrência da palavra El combinada com outras palavras hebraicas para se referir a Deus. Por exemplo, El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. El Olam significa Deus Eterno. El Elyon, Deus Altíssimo. Então, usa esse nome composto. Na Bíblia também vemos, no Antigo Testamento, a palavra Eloá, Deus também sendo designado por esta palavra Eloá, que significa Deus no singular. O plural de Eloá é Elohim. Essa palavra Elohim, o plural de Eloá. Então, Elohim significa literalmente deuses. Essa palavra Elohim tanto é usada para se referir aos ídolos, aos deuses falsos, aos deuses pagãos, como também Elohim é utilizada para se referir ao Deus de Israel, ao nosso Deus. Por exemplo, no primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis 1 e 1, a Bíblia diz: no princípio criou Elohim os céus e a terra. Gênesis 1, 26 a 27, quando Deus ali decide criar o homem também, a Bíblia usa o termo plural Elohim, Elohim, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então,
o nome Elohim, que é literalmente deuses, né? E o verbo fazer no plural, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, já pode ser aí um indicativo da Trindade. Também vemos no Antigo Testamento a palavra, o termo hebraico Adon, que significa basicamente Senhor. Ele é usado para se referir a Deus como o Senhor dos senhores, o Senhor de toda a terra, ou seja, alguém que tem autoridade. E a palavra Adonai significa meu Senhor. Adonai é um dos nomes de Deus, né, e não um pronome de tratamento, como a gente diz, o Senhor fulano, o Senhor... Então, essa palavra Adonai significa meu Senhor, ela só é usada no Antigo Testamento para se referir a Deus. Um texto bíblico muito interessante a respeito do nome de Deus é Êxodo capítulo 3, versículo 14. Está escrito assim: E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Essa expressão, eu sou o que sou, ela também pode ser traduzida por eu serei o que serei. Ela indica a existência em ação, revela que Deus tem existência em si mesmo, ele é autoexistente. E no Antigo Testamento, o nome de Deus, né, a palavra mais utilizada para se referir ao nome de Deus é o tetragrama, formado pelas palavras, né, quando translitera do hebraico para o português, é o tetragrama YHWH. São 4 consoantes. Então, esse tetragrama YHWH ocorre 6.828 vezes no Antigo Testamento, em 5.790 versículos. Em Êxodo 3:15, disse o Senhor a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Então aqui em Êxodo 3:15, quando diz Deus a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais. Então essa palavra, o Senhor, em português, escrito nas nossas traduções em caixa alta, em letras maiúsculas, no original hebraico está lá o tetragrama YHWH. E o próprio Deus, ele se autodenominou, né, de YHWH, quando ele afirmou em Isaías 42:8, disse assim, eu sou o Senhor, eu sou o YHWH. E ele disse mais, este é o meu nome. Então, em Isaías 42:8, o próprio Deus se revela se autodenominando YHWH. Então, esse nome divino, YHWH, que é o nome mais usado por Deus para se referir ao seu relacionamento com o povo de Israel, esse nome só aparece na Bíblia. Nas nossas versões em português, se convencionou traduzir esse tetragrama YHWH pela palavra Senhor em letras maiúsculas, em caixa alta. E a junção dos vogais da palavra hebraica Adonai com as consoantes do tetragrama YHWH deu origem ao nome Jeová ou Javé. Então, esse nome Jeová, que tem aparecido nas nossas Bíblias mais antigas, esse nome é derivado da junção das consoantes do tetragrama YHWH mais as vogais do nome Adonai. Hoje em dia, atualmente, o nome Javé é mais aceito pelos estudiosos que o nome Jeová. Acham que o mais adequado seria chamar Javé. E a Bíblia também usa em combinação o nome Javé com outros nomes hebraicos para se referir a Deus, a natureza de Deus, a obra de Deus. Por exemplo, Jeová Jireh ou Javé Jireh
né? Significa o Senhor proverá. Javé Rafá, o Senhor que sara. Javé Raá, o Senhor é meu pastor. Javé Nissi, o Senhor é minha bandeira. Javé Elohim, o Senhor é Deus. Javé Shalom, o Senhor é paz, e assim por diante, né? Então, existe várias designações, os nomes de Deus são usados na Bíblia para revelar vários aspectos da sua natureza e caráter. Na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, traduziu-se esse tetragrama YHWH, que é o nome de Deus, pela palavra grega kurios. E, seguindo essa tradição, os escritores do Novo Testamento também utilizaram o vocábulo grego kurios para se referir a Javé, né? Como também a Jesus, né? Kurios, alguns também falam Kyrios, Kyrios ou Kurios, é a palavra grega utilizada para, que significa Senhor, utilizada para, desde a Septuaginta, para se referir a Deus. O próprio Jesus, ele se autodenominou Kyrios e se revelou divino, soberano e Senhor, tanto como o Javé do Antigo Testamento. Se você ver lá em João 8:58, Apocalipse 1:8. O Novo Testamento também usa a palavra grega theos, né, para se referir a Deus, como também o termo grego pater, né, que significa pai. Então, vários nomes de Deus na Bíblia que revelam o seu caráter e revelam a sua natureza e obra. Em relação aos atributos de Deus, essa palavra atributo significa característica, propriedade, peculiaridade e qualidades próprias de alguém. É claro que ninguém consegue descrever Deus de forma plena e exaustiva, né, por meio do estudo dos seus atributos divinos, visto que Deus ele é infinito e muito mais do que o somatório de seus atributos individuais. Mas os estudiosos, os teólogos sistemáticos costumam utilizar várias classificações dos atributos de Deus, né, para o estudo, né, da natureza de Deus, do ser de Deus, e uma das classificações mais utilizadas é aquela que utiliza os termos atributos incomunicáveis de Deus e atributos comunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus refere-se à transcendência divina e não podem ser atribuídos a nenhuma criatura de Deus. São atributos exclusivos de Deus relacionados à sua própria natureza, ao seu próprio ser, enquanto que os atributos comunicáveis expressam a imanência de Deus, refletindo-se de forma derivada e limitada no ser humano. Essa palavra comunicável no sentido de compartilhar. Então, alguns atributos de Deus ele compartilha de forma parcial com os seres humanos, né, conosco. Essa classificação de atributos comunicáveis e incomunicáveis, ela transmite a ideia de que os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles que ele não compartilha ou não comunica conosco em nenhum grau, ao passo que os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que ele compartilha ou comunica com os seres humanos em certa medida. Em relação aos atributos comunicáveis de Deus, né, que ele compartilha até certo ponto conosco, mas é importante nós entendermos que nenhum atributo comunicável é plenamente comunicável. Assim, Deus, por exemplo, Deus é amor, ele compartilha conosco o seu amor, nós também podemos amar, temos essa capacidade de amar, mas jamais amaremos igual a Deus, Todos os atributos de Deus, é importante que se diga, são indissociáveis do ser de Deus e são encontrados em cada uma das três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nenhum atributo de Deus é mais importante
que outro. Todos os atributos de Deus coexistem de forma interrelacionada e interdependente. Algumas pessoas gostam de falar, olha, a única coisa que a Bíblia diz que Deus é amor, então Deus é amor. Então, exalta demais esse aspecto de Deus, que Deus é amor, em detrimento a outros atributos. O amor de Deus, ele não é maior e nem mais importante que a justiça e a santidade de Deus, nem a onipotência de Deus é superior à sua onisciência ou à sua presença. Todos os atributos de Deus são igualmente importantes. Então, nós vamos estudar, a partir desse texto 2, desta lição de número 6, vários atributos incomunicáveis, vários atributos concernentes ao próprio ser de Deus, que revelam a natureza ontológica do ser de Deus. Então, aqui no texto 2, fala da espiritualidade e a pessoalidade de Deus. Em relação à espiritualidade de Deus, sabemos que, diferente do homem, que é constituído de uma parte material, que é o corpo, e uma parte imaterial, né, que é a alma e o espírito, Deus, por outro lado, é essencialmente espírito e, portanto, Deus é imaterial, é incorpóreo. O próprio Jesus, lá em João 4:24, ele disse à mulher samaritana que Deus é espírito. Jesus não disse à mulher samaritana que Deus tem um espírito, mas que Deus é espírito. Então, pelo fato de Deus ser espírito, ele é incorpóreo, não pode ser visto por nós. Inclusive, João disse que ninguém jamais viu a Deus. Então, por não ser constituído de nenhuma substância criada, Deus é imortal e invisível, conforme Paulo falou em 1 Timóteo 1:17. Deus não é constituído de nenhuma matéria criada. O apóstolo Paulo disse que Deus tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. Então Deus é transcendente, está fora da criação, ele é antes de todas as coisas que foram criadas por ele mesmo. Então, como ele é transcendente, de modo que seu ser e sua existência são diferentes e independentes de qualquer coisa ou pessoa criada. Então, por causa da sua espiritualidade, não podemos atribuir a Deus nenhum conceito humano de tamanho ou dimensão, nem podemos imaginar que Deus está limitado a um local ou ao tempo. Embora Deus não seja constituído de matéria e que não tem partes e nem dimensões, ele se revela para nós na Bíblia em linguagem antropomórfica. O antropomorfismo usa de linguagem antropomórfica para fazer determinadas comparações na tentativa dos escritores bíblicos de descrever a natureza e a ação de Deus e o relacionamento de Deus conosco. Então usa algumas linguagens antropomórficas. Então, por exemplo, diz que Deus descreve Deus como alguém que tem braço, que tem mão, que tem pé, que tem boca, que tem olhos, que tem ouvidos. Essas aí são características morfológicas de nós, seres humanos, que são atribuídas a Deus nessa linguagem figurada para descrever a relação de Deus conosco. Então, o antropomorfismo é uma linguagem figurada para se referir a Deus como se ele tivesse forma, tivesse membros e órgãos, mas a gente sabe que Deus é espírito. Outra figura de linguagem que também nós encontramos na Bíblia é o antropopatismo, que atribui sentimentos e emoções humanas para descrever algumas ações e reações de Deus em sua relação com os seres humanos. Então, isso também nós encontramos, tanto o antropomorfismo quanto o antropopatismo. Ainda que as três pessoas da Trindade sejam seres espirituais incorpóreos, é importante destacarmos que uma delas
se fez carne e habitou entre nós, conforme João 1:14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus, se tornando aí o Deus homem, né? Jesus Cristo, nosso Salvador. Então Jesus não somente teve um corpo físico quando esteve aqui na terra, mas também está agora no céu com um corpo glorioso, semelhante ao que teremos também quando formos para o céu. Filipenses 3:21 diz que o crente vai ter um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo. Então, Jesus é a única pessoa da Trindade que tem um corpo glorioso, isto a partir da sua encarnação. Quanto à pessoalidade de Deus, é importante a gente entender que, embora Deus seja espírito, ele não é uma força, não é uma energia, mas ele é uma pessoa, é um ser pessoal, um Deus pessoal. Algumas pessoas até acreditam na existência de Deus, mas essas pessoas acham que Deus não passa de uma força ou de uma energia que atua no universo, e não tem Deus como ser transcendente, dotado de personalidade. Personalidade é a qualidade ou condição do que é pessoal. Personalidade é um conjunto de qualidades que define a individualidade de uma pessoa moral. E a Bíblia descreve Deus como um ser dotado de personalidade, que possui vontade, intelecto, emoção, sentimentos, autoconsciência, autodeterminação e capacidade de desenvolver relacionamentos com suas criaturas pessoais, como os anjos e os homens. A Bíblia descreve Deus como tendo características psicológicas de personalidade, como intelecto, sensibilidade, vontade, e também descreve Deus como uma pessoa bondosa, misericordiosa, amável, reta, santa e justa. Tudo isso são características que revelam que Deus é um ser pessoal e não uma força cósmica, uma energia qualquer. Muitos traços da personalidade de Deus são revelados para nós por meio de linguagem antropomórfica, conforme nós falamos há pouco tempo, revelando Deus como uma pessoa que sabe, uma pessoa que lembra, uma pessoa que vê, que ouve, que sente o cheiro, que põe à prova, uma pessoa que senta, levanta, anda, enxuga lágrimas. Então, são linguagens antropomórficas para se referir à pessoalidade de Deus. Então, por ser pessoal em sua essência e natureza, Deus não precisava ter criado nada antes de existir qualquer coisa. No princípio, Deus já era um ser pessoal. Antes de todas as coisas, já existia relacionamentos entre as pessoas da Trindade. Isso é muito interessante. Deus não somente é amor agora, depois que criou os anjos e os homens, depois que criou todas as coisas, mas ele sempre foi amor. E porque o nosso Deus é uma trindade. Por ser pessoal, Deus convida todas as pessoas a irem até Ele. E não somente isso, mas Deus também busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, meu irmão, minha irmã, ser cristão é ter relação pessoal com Deus. Deus é um ser pessoal. A cosmovisão teísta, ela adota a crença de que Deus é um ser pessoal, relacional, e nós devemos nos relacionar com Ele, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esses são os maiores mandamentos. O texto 3 da nossa lição fala da autoexistência e a eternidade de Deus. Com relação à autoexistência de Deus, vemos na Bíblia, em Êxodo capítulo 3, versículo 14, que Deus se revelou a Moisés como um ser autoexistente. Então ele disse a Moisés: eu sou o que sou. Ele disse: eu sou, me enviou a vós. Então Deus é perfeitamente e completamente autossuficiente e independente da sua criação. Deus jamais foi criado
e nunca veio a existir. Ele sempre existiu. Deus é a única causa não causada. Diz Colossenses 1:17 que Deus é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Por isso que Ele é autoexistente. Deus é em si mesmo e não depende de nada e de ninguém para ser o que sempre ele foi, o que ele é e o que ele sempre será. A vida é uma expressão da existência de Deus. Deus é a fonte absoluta de toda a vida e ser. Ao contrário dos ídolos que nada são, Deus tem a vida em si mesmo e é o único Deus vivo e verdadeiro. Então, por ser autoexistente, como diz Paulo em Atos 17:25, Deus não é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois Deus mesmo, Ele mesmo é quem dá a vida a todos, a respiração e todas as coisas. Então, Ele é o grande eu sou. Eu sou o que sou, foi com esta expressão que Deus se revelou a Moisés e aos filhos de Israel, mostrando aí, exaltando a sua autoexistência. Outro atributo de Deus concernente ao seu próprio ser é a eternidade de Deus. Por ser autoexistente e incriado, Deus também é eterno. Ele nunca teve um começo, nunca terá um fim, e ele existe fora do tempo. A existência de Deus é atemporal. Deus não experimenta uma sucessão de momentos, um momento após o outro. Não, ele está fora do tempo. Inclusive, o tempo é algo que foi criado. Deus, no princípio, ele criou os céus e a terra, e ele criou o espaço e o tempo. Então, o espaço e o tempo são criações de Deus. Então, Deus está fora do tempo. O tempo não limita Deus. O tempo não muda Deus. O tempo não tem nenhum efeito sobre Deus. Conforme Gênesis 1:1, primeiro versículo da Bíblia, Deus já existia antes de criar o espaço-tempo e antes de criar todas as coisas, Deus já existia. Judas, capítulo 1, versículo 25, diz que Deus já existia antes de todos os séculos. 2 Timóteo 1:9, Tito 1:2 diz também que Deus já existia antes de todos os séculos. Então, são expressões que os escritores bíblicos usam para mostrar que Deus não teve princípio, ele já existia antes de qualquer noção de tempo que alguém possa imaginar. O salmista declarou que antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa expressão de eternidade a eternidade dá uma ideia, são expressões que o salmista usa para se referir à eternidade passada ou à eternidade futura, se a gente pudesse expressar dessa forma, mas são tentativas, né? Porque como nós somos limitados ao tempo, estamos presos no tempo, então a gente tenta usar palavras e expressões para descrever Deus. Então a gente fala, a Bíblia usa bastante essa expressão de eternidade a eternidade. Esta expressão do salmista, de eternidade a eternidade, aponta para um tempo infinito, que começa desde a eternidade passada e vai até a eternidade futura. Ou seja, nunca teve um começo, nunca teve um princípio e também nunca terá um fim. Nunca terá um fim. Para o Deus vivo e eterno, que é o nosso Deus, o Deus da Bíblia, que é desde a eternidade e que habita na eternidade e que é o Pai da eternidade, são expressões que a Bíblia usa. Deus é vivo, Deus é eterno, Ele é desde a eternidade, Ele habita na eternidade, Ele é o Pai da eternidade. Então, Ele não existe
passado, nem presente e sequer futuro. Então, para Deus, não existe essa noção de passado, presente e futuro. Enquanto nós, seres humanos, estamos presos na linha do tempo da história, na qual está contido passado, presente e futuro, mas na perspectiva de Deus, na perspectiva do Deus eterno, tudo é um eterno presente. Então, quando Deus olha lá do céu para baixo, é como se, ao mesmo tempo, visse o momento que ele criou os céus e a terra, ele está enxergando tudo em tempo real. Então, para Deus não existe passado nem futuro, para Deus tudo é um eterno presente. Por isso que Jesus afirmou, antes que Abraão existisse, eu sou. Inclusive essa expressão eu sou, aí de João capítulo 8, é muito interessante, que lembra a designação de Deus lá em Êxodo 3, o eu sou, o grande eu sou o que sou. A eternidade é um atributo que Deus compartilha parcialmente conosco. A eternidade é um atributo de Deus concernente ao seu próprio ser, mas que ele compartilha, é um atributo comunicável parcialmente conosco, no sentido que se refere ao seguinte: apesar de todos os seres humanos terem um princípio ou uma data de nascimento, todos nós temos existência sem fim. Tivemos um começo, mas não teremos o fim. Então, isso é muito interessante, né? Então, enquanto Deus nem tem princípio nem fim, nós, seres humanos, temos princípio. Nós passamos a existir a partir da concepção no ventre da nossa mãe. Porém, a gente nunca terá um fim, porque nós somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus, constituído de corpo, alma e espírito, e no final dos tempos, na consumação dos séculos, vai haver a ressurreição dos mortos e aqueles que morreram em Cristo vão passar a eternidade com Deus no céu e os que morreram sem Cristo vão passar a eternidade sem Deus, distante de Deus, no lago de fogo e enxofre. Então, todos os seres humanos têm uma existência sem fim, porém, uma existência com começo, com princípio. Então, Deus comunicou ou compartilhou parcialmente conosco esse atributo da eternidade, no sentido de que nós não teremos fim. Deus é eterno e existe fora do tempo, mas também ele percebe a história das suas criaturas no tempo e age de maneira diversas em diferentes momentos do tempo. Então, embora ele esteja fora do tempo, ele acompanha e percebe a nossa história dentro da linha do tempo e ele intervém em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento, de acordo com a vontade e o propósito dele. Então, meus irmãos, visto que Deus é eterno, diz Pedro em 2 Pedro 3:8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, Deus é eterno, está fora do tempo, então não se trabalha aí com cronologia, com esse tempo cronos para se referir a Deus. Deus nunca teve origem ou princípio e tampouco terá fim. Pelo contrário, Deus ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e derradeiro. Apocalipse 22:13. Muito interessante que esse atributo da eternidade de Deus, princípio, o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. 1 Timóteo 1:17 diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Então, o nosso Deus, ele é eterno, ele é imortal, nem tem princípio e nem tem fim. Vamos agora ao estudo do texto 4, que trata da imensidade e da infinitude de Deus. O atributo da imensidade de Deus faz referência à transcendência de Deus
de todas as limitações de tempo, de espaço ou de qualquer outra natureza que nós possamos imaginar. Deus é grande em todas as coisas e não está limitado a nada. Então, esse atributo da imensidade de Deus fala da grandeza de Deus. Ele nada pode conter Deus. Deus não está contido em nada. Ele é grande em todas as coisas, né? E fala da sua transcendência de todas as limitações de espaço ou de qualquer outra natureza. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, Moisés disse que o Senhor, o vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível. Então ele usa essa expressão para enfatizar a imensidade de Deus, né? Deus grande, poderoso e terrível. A respeito de Deus, lá no livro de Jó 36 e 26, Eliú declarou assim: Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Então, Deus é grande, Deus é grande, e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Então, está enfatizando aí a imensidade de Deus. O profeta Jeremias, em Jeremias 32 e 18, ele também ressaltou a imensidade de Deus, dizendo que o Senhor é grande e poderoso. Então, Deus a quem servimos é um Deus grande e poderoso. O rei Salomão era consciente da imensidão e da grandeza de Deus. Em sua oração a Deus, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, Salomão disse assim: Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então Deus é tão grande, tão transcendente, ele transcende a todas as coisas que foram criadas. Então nem um templo, nem um tabernáculo, nem um templo, nem uma cabana, nem um lugar geográfico pode conter Deus. Deus, ele é o Deus de toda a terra. Ele diz, mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter. Então, nada contém Deus, Deus não está limitado a nada. Quando falamos da infinitude de Deus, nos referimos à grandeza da natureza de Deus, a qual não tem limites e não pode ser limitada. Então, a infinitude de Deus se refere à grandeza da natureza de Deus, que não tem limites e não pode ser limitada. Deus é infinito no sentido de que não está sujeito a nenhuma das limitações dos seres humanos ou de qualquer coisa criada. Então, ele não está limitado a nada. Limitação é coisa de criatura e não de criador. A infinitude de Deus significa que Deus é um ser sem limites, é infinito. Ele não somente é ilimitado, mas também ilimitável. Nada, nenhuma coisa criada, nem mesmo as suas criaturas morais, como os anjos e os homens, podem, por algum comportamento, alguma atitude ou ação, limitar Deus. Ele é ilimitável. Deus é infinito e imensurável, e por isso excede as medidas e os padrões finitos humanos. Nós não temos como imaginar, como limitar Deus, conseguir enxergar os limites de Deus. Ele é infinito. A infinitude de Deus está presente na manifestação de todos os seus atributos. É muito interessante isso aqui, porque visto que o poder de Deus é infinito, então ele é onipotente. Como o conhecimento e a sabedoria de Deus são infinitos, ele é onisciente.
uma vez que o amor de Deus também é infinito, Deus é amor. Então, todos os atributos de Deus se manifestam na pessoa de Deus de forma infinita, que jamais podemos imaginar para enxergar o limite da grandeza de Deus. E é interessante que todos os atributos de Deus se manifestam nas três pessoas da Trindade em uma grandeza infinita e perfeita. Isso é muito importante. Estamos falando aqui sobre a doutrina de Deus e todos esses atributos de Deus, eles estão presentes tanto nas pessoas do Pai, como também do Filho e do Espírito Santo. Então, nas três pessoas da Trindade, todos os atributos de Deus se manifestam de maneira grandiosa e infinita nas três pessoas da Trindade. Então, Deus, ele é imenso e infinito. E, por fim, o texto 5 da nossa lição de número 6, estamos estudando os atributos de Deus concernentes ao seu próprio ser, atributos de natureza ontológica de Deus. O texto 5 fala da imutabilidade e da perfeição de Deus. A imutabilidade ou inalterabilidade, Deus não muda, Deus não se altera. Então, a imutabilidade ou a inalterabilidade de Deus diz respeito à qualidade divina de ser imutável ou inalterável em seu ser, em suas perfeições, em seus propósitos e em suas promessas. A natureza de Deus não está sujeita a mudanças qualitativas ou quantitativas. Isso é muito importante. A natureza de Deus não está sujeita a mudanças, sejam mudanças quantitativas ou qualitativas. Nós, seres humanos, mudamos, nós, seres humanos, nos aperfeiçoamos, somos aperfeiçoados, melhoramos em uma coisa ou outra, mas Deus não evolui, Deus não evolui, Deus não se aperfeiçoa, porque Ele é infinito e imenso. Ele tem todos os seus atributos, ocorrem em Deus de maneira plena. Então, Ele é perfeito e completo, de modo que não pode ser maior nem melhor do que Ele sempre foi, do que é e do que Ele sempre será. Preste atenção, vou repetir. Deus é perfeito e completo, de modo que não pode ser maior e nem melhor. Deus não pode ser maior e nem melhor do que Ele sempre foi no passado, do que Ele é no presente e do que Ele sempre será no futuro. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, Deus não cresce e nem se desenvolve, porque Ele é o grau máximo, Ele é imenso e infinito em todos os seus atributos. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz que em Deus, ou seja, em Deus, não há mudança nem sombra de variação. Deus, ele não muda para melhor, para pior. Deus, ele é imutável, é a imutabilidade de Deus. Existe um termo que na teologia que fala da impassibilidade. A impassibilidade de Deus não deve ser entendida como sendo a capacidade de Deus não sentir emoções, mas a impassibilidade de Deus deve ser entendida como a capacidade de Deus de ser imune ao sofrimento ou de ser incapaz de sofrer dano. Então, Deus ele não sofre dano, ele é imune ao sofrimento. O ser de Deus ele não pode ser mudado ou danificado por qualquer coisa interna ou externa ao seu próprio ser. Então, a impassibilidade de Deus se refere a essa característica,
a inalterabilidade de Deus, a imutabilidade de Deus. O sofrimento, o seu relacionamento com as suas criaturas, nada na criação pode alterar a natureza de Deus, porque ele nem melhora nem piora, ele não muda nem qualitativamente nem quantitativamente. Então isso é interessante. Deus expressou o seu caráter imutável quando se revelou a Moisés como o grande eu sou o que sou, lá em Êxodo 3:14. Então, quando ele disse eu sou o que sou, ele está mostrando isso. Em Malaquias 3:6, o próprio Deus afirmou a sua imutabilidade quando disse assim: porque eu, o Senhor, não mudo. O escritor aos Hebreus disse que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Salmo 33, versículo 11, também fala que uma vez que os planos de Deus permanecem para sempre, seus propósitos jamais serão abalados. Descansemos nas promessas de Deus. Então, podemos descansar nas promessas de Deus, porque os seus planos jamais serão abalados. Lembremos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números 23:19. Porque Deus, ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Portanto, meus irmãos, confiemos na sua palavra, confiemos nas suas promessas. Deus, ele é imutável. Nada neste mundo, nada em lugar nenhum, nada na criação vai alterar a grandeza de Deus, a natureza de Deus. Nada vai afetar Deus. Nada é capaz de tornar Deus melhor ou pior do que ele é. Deus não está sujeito a sofrer ou experimentar qualquer mudança quantitativa ou qualitativa. Em relação à perfeição de Deus, para encerrar a nossa aula da lição de número 6. A perfeição absoluta é um atributo exclusivo de Deus, uma vez que somente Deus é completo e pleno e não carece de coisa alguma. Então, só Deus é perfeito, só Deus é perfeito. Ninguém consegue, por mais santo que seja, por mais que melhore, por mais que cresça no processo de santificação, ele jamais será perfeito como Deus é. Somente Deus é perfeito de modo absoluto, infinito e único. Nenhum anjo, nem o arcanjo, nenhum querubim, nenhum ser humano é capaz de ser perfeitamente, de ser perfeito absolutamente. Só Deus. A perfeição absoluta, só Deus. A perfeição de Deus inclui não somente a plenitude quantitativa de seus atributos e virtudes, mas, sobretudo, a excelência qualitativa deles. A perfeição de Deus implica que Deus tem em sua íntegra todas as qualidades excelentes e não carece de nenhum aspecto dessas qualidades que lhe seja desejável. Então, ele é perfeito em tudo. Então, todos os atributos de Deus ocorrem em Deus, na pessoa de Deus, de forma plena e perfeita, sem necessidade de nenhuma melhoria, sem necessidade de nenhum aperfeiçoamento. Deus não precisa melhorar ou evoluir em nada. Então, isso é interessante, né? A perfeição absoluta de Deus, como padrão para a perfeição relativa do homem, foi ensinada por Jesus. É interessante que essa perfeição absoluta de Deus serve de parâmetro para nós, de baliza. Então, Jesus disse em Mateus 5:48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus.
Por isso, devemos ser imitadores de Deus e termos a santidade absoluta e perfeita de Deus como nosso padrão de santidade. 1 Pedro 1,15, Pedro cita lá em Levítico, disse: sede santos, porque Deus é santo. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, a santidade absoluta e perfeita de Deus serve de parâmetro para a gente se espelhar em Deus. A santidade é um atributo comunicável de Deus, que Ele compartilha conosco, só que esse compartilhamento desse atributo de Deus conosco não é de maneira plena. Por quê? Porque ninguém vai conseguir ser santo igual a Deus, jamais. Nenhum anjo, nenhum ser humano é capaz de crescer no processo de santificação progressiva a ponto de alcançar um nível de santidade igual a Deus. Jamais. É um atributo comunicável de Deus, mas todos os atributos comunicáveis de Deus não são comunicados de forma plena, mas apenas parcial. No entanto, serve de padrão, de parâmetro para nós. Sede, assim como Deus é santo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Só assim seremos perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma, como Tiago 1,4 diz. É interessante que a Bíblia usa algumas expressões como perfeito, completo, a perfeição. Até Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. É importante que a gente entenda que essa perfeição aí não é absoluta, mas relativa. Então, muitas vezes, o sentido é de maturidade, de alcançar o nível de maturidade, mas jamais seremos perfeitos de forma absoluta como Deus é. Embora jamais alcançaremos a perfeição absoluta de Deus, todavia devemos ser imitadores de Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como também eu sou de Cristo. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é aluno, que é aluna da ETAD, nós acabamos de estudar aqui a lição de número 6, atributos de Deus concernentes ao seu próprio ser. Nós vimos aí os significados dos nomes de Deus, a classificação dos seus atributos, aprendemos que Deus é um ser imaterial, incorpóreo, espiritual, mas, no entanto, ele é um ser pessoal. E como ser pessoal, ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e ser crente é ter experiência pessoal com Deus. Ele existe por si mesmo, ele não está limitado ao tempo, ele é autoexistente, ele é eterno e ele é imenso e infinito. Nosso Deus, ele é grande e perfeitamente pleno e imutável. Glórias a Deus por isso. Muito obrigado, meus irmãos, pela sua atenção. Assim encerramos a aula da lição de número 6, atributos de Deus concernentes ao seu próprio ser. Na próxima aula, vamos estudar a lição de número 7, que tem como título Atributos de Deus concernentes ao seu relacionamento com a sua criação. A paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser.